Salve, salve galerinha do Cubo, como é que vocês estão? Bom, vou fazer um vídeo hoje sobre o dicionário BLD que eu uso, sistema aí de letter pairs, né? Pra quem curte blind aí vai saber do que eu tô falando. Bom, eu comecei a aprender blind, né? E já faz um tempo, né? Tudo. E aí comecei a fazer meu dicionário de palavras. Fiz aqui a planilhinha, né? Tá aqui ele. E aqui é para eu treinar, né? Estudar e para não ter a colinha aqui para ver se eu decorei mesmo. E aí eu fiz minhas palavras aí conforme fui montando e tal. Só que muita palavra, por exemplo, AO ou AU, era um som para mim de cachorro, tipo, AU era um latido, então eu falava AU. AO era AU, tipo, uma palavra AO só. AH era A, tipo uma expressão, sabe? Uma interjeição. E já estava bem completo assim o dicionário e várias palavras não me remetiam à imagem, sabe? E aí tava me atrapalhando porque eu tinha que decorar muita frase. Às vezes ficava tipo o cachorro, ao, aí sei lá, vamos ver uma outra palavra, uma outra letra aqui. Vai, o cachorro fez ha, tipo H-A, ha, e ele ia, aí já pra cá. Aí, tipo, nenhuma desses pares de letra era uma imagem, vocês perceberam? A não ser cachorro, se fosse CA, mas beleza. Se pegasse, tipo, uma outra que é AE, aí ficava AE, ha, ia, já. Tipo, parece que é, falando assim, parece que não é muita coisa, parece que é de boa, né? Mas conforme você vai decorando os outros pares, as frases você esquece mais rápido, né? Então, muito ruim decorar palavras, assim, decorar frases. E aí eu acompanho os tutoriais, né, do Israel Fraga, e ele fala muito de que a decoreba por imagens é a que mais fixa na cabeça, né? Então, eu pretendo fazer multi-blind também, depois que eu tiver um pouquinho melhor no blind. E multi-blind é obrigatório você usar imagens, né? Porque você vai ter que usar uma técnica aí de memorização, pode usar o palácio da memória, né? E aí você vai usar imagens para guardá-las aí nas suas salas, né? No seu palácio aí da memória. Se você usar frases, pô, ferrou. Então eu fiz uma reformulação aí de todo o meu dicionário aqui, BLD, para cada par de letra aqui remeter a uma imagem. Ainda que imagens, algumas letras sejam imagens diferentes para muita gente aí, mas para mim eu consigo imaginar uma imagem nesse par, para todos. Então imagina o trabalho. Eu já tinha ele quase todo completo, já estava fazendo solves aí na casa do sub 4, algumas sub 3, né? Meu PB é 2,20 alguma coisa. E aí, imagina o trabalho de reformular tudo. Quando eu fui reformulando tudo, nossa, deu trabalho. Aí as solves aumentaram, né? Porque eu tinha que parar para pensar numa palavra que remetesse a uma imagem, ou então lembrar. Enfim, eu fui fazendo aí devagarzinho. Agora eu já tô na casa aí do sub 4 de novo. Hoje eu fiz 6 solves blind, todas sub 4. E acho que, na verdade, 6 solves, 2 sub 4 e 4 sub 3, né? Ainda que DNF, né? Mas, enfim, o que conta aí é o aprendizado, né? Não o acerto. Mas eu acertei uma sub 3. E aí eu vou mostrar pra vocês aí. Eu não vi nenhum vídeo ainda de ninguém mostrando o dicionário blind, né? Pelo menos em português. Vou deixar aí no link da descrição. Vou deixar na descrição aí do vídeo também o link para essa planilha. Tá no Drive lá. Tô sempre atualizando ela se eu mudo aqui, né? Aí vocês podem pegar ela, dá para baixar e fazer o dicionário de vocês. Tá vendo? Do A ao X tá tudo preenchido. E eu já coloquei esse link lá no tutorial do Adel. Junto deles eu coloquei algumas dicas de blind também, para quem está iniciando, né, como eu. O tutorial dele é muito bom, eu aprendi por lá
Mas tem umas nuances aí que você só pega fazendo mesmo. Então eu tentei colocar lá várias coisas que eu aprendi assim, fazendo mesmo, né? E enfim, esse vídeo aqui não é focado em ensinar Blade, sim falar para vocês aí todas as minhas palavras aí do A até o X, todas as minhas palavras para cada parzinho de letras, né? E se ajudar alguém aí já vou ficar feliz. E aí eu uso algumas estratégias, né? Por exemplo, tem palavras que é difícil, por exemplo, o H. O H, deixa eu ver o que que é. Ah, depois eu lembro. É... Deixa eu lembrar se é H. O H. Nossa, agora deu um branco. Deixa eu ver se eu olhando para a palavra aqui. O H, o I, ursitando. Unha. O H é unha. Então, tem algumas palavras que eu uso algumas estratégias. Por exemplo, a letra U. Eu uso algumas estratégias como urso. Então, quando eu não consigo achar uma palavra com a combinação aqui pro parzinho, por exemplo, o C é urso cagando, o D, urso dormindo. Letra Q, eu uso quadro, né? Posso usar quadro. A letra I eu uso isqueiro. A letra W eu uso walker. Vocês vão ver aí que eu tenho muitas estratégias assim. Quando eu não acho a palavra, eu faço uma palavra composta. Tipo. Aqui. Vocês vão ver aí durante o vídeo. Mas eu uso essas palavras. Quando eu acho uma palavra pequena, eu prefiro. Quando eu não acho, eu coloco palavras compostas. E eu uso muito coisas que eu gosto, né? Então, às vezes, aqui pode ter nome de coisas que eu conheço, nome de pessoas que eu conheço que não vai servir pra vocês, mas vocês podem ir adaptando. Tem nomes de Pokémon, tem coisas que eu procurei na internet só pra pôr aqui, sabe? Então vai muito aí de vocês, da criatividade de vocês. Eu tô fazendo esse vídeo mesmo pra treinar um pouquinho, né? Minha memorização aqui e pra disponibilizar aí para vocês também, caso vocês ainda não tenham, né? Então, acho que é isso. Vamos lá. Eu vou fazendo assim, eu vou passando o cursor aqui, acho que dá para vocês verem aí, e vou falando. Depois, quando vocês baixarem aí o dicionário aí de palavras, vocês vão ver. Aqui tem os setups, né, que eu uso, tal, que na época eu anotava para eu ficar olhando. Aqui tem o esquema de letras aqui, né, os paths. E aqui, alfabeto de treino. Então o que eu fazia? Pegava cada uma aqui, ia treinando, ia decorando, e aí depois eu vinha pra cá e tentava falar elas. Já é pra eu ter todas decoradas, mas tem umas que vai ser um pouco mais difícil de eu lembrar, mas enfim, vamos fazendo. Então eu vou começar aqui, vamos ver quanto tempo que vai demorar isso aqui. E... Bom, já vou falar agora, porque depois provavelmente no final eu já vou estar cansado. Se tiverem qualquer dúvida aí, galera, de Blade, eu uso OP por enquanto. Vou migrar para OP M2 em breve. Depois eu vou aprender Orosco. E depois o Third Style, né? Mas é uma sequência de aprendizados que leva um tempinho, né? Quero ficar pelo menos sub 3 constante aí. Aprender, deixar bem memorizadinho as palavras, né? Deixar as peças também, né? Olhar para elas e não ficar pensando em qual letra que elas. Qual a letra daquele adesivo, né? Depois que eu tiver bem, aí eu vou migrando. Tem pares de letras que, pelo meu buffer hoje, eu não uso, mas eu já preenchi todos, porque depois que eu mudar para Third Style e M2, eu sei que vai mudar os buffers, então é bom eu já ter isso decorado. Qualquer dúvida aí que tiverem de palavras, se não estiver entendendo alguma coisa ou pedir uma dúvida aí de Blade, iniciante, pode contar comigo aí, só comentar aí no vídeo. Beleza? Então vamos começar aí sem mais enrolação. Bom, só vou passando aqui, ó, e vou falando. Então dá pra vocês verem aí, né? Eu tô passando, vou falando e na medida do necessário eu vou comentando aí o que eu imagino, quando não for uma coisa tão óbvia. Beleza? Então vamos lá. Abelha, ácaro. Ácaro eu imagino um ácaro bem caricato, tipo tipo um desenho de um ácaro, assim, de um pozinho, aqueles pozinho com olho, sabe? Que tipo, a gente via nos desenhos
aumentava o microscópio, normalmente era um ácaro, tipo um bichinho bem bravo, sei lá. Imagina uma coisa assim. Ácaro é pó, né? Adaga, aerolito, aqueles aerolitos do Chapolin. Alface, vou mudar aqui. Água, AH é Anthony, é meu sobrinho, então isso aqui é bem particular. Arco-íris, AJ é um MC que eu curto de batalha, então o nome dele é AJ mesmo, eu imagino ele. Akinator, é um joguinho aí da internet. Aladdin, Amora, Anta, aorta, a veia aorta, eu imagino uma veia vermelha bem grossa e grande saindo do coração. Apartamento, aquário, arara, asfalto. Asfalto eu imagino uma calçada, que é a única palavra que eu vou imaginar uma calçada, eu sei que é o asfalto. Antena, auréola. Auréola é aqueles negócios que ficam em cima da cabeça do anjo, né? Avião, Alan Wake, é um jogo, né? Que o carinha tá com uma lanterna, então eu imagino ele. E axé, imagina uma banda de axé. BA, bala, boca, bidê, bebê, búfalo, bengala. Tô indo pro lado porque às vezes a câmera fica em cima, né? Acho que no E já não vai mais acontecer isso. Banheiro, bife, banjo, Burger King, blusa, bomba, banana, boteco, bip. Bip para os mais novos aí não deve saber o que é, né? Mas era um aparelhinho usado aí para trocar mensagens de texto, né? E enfim, é isso. Baqueta, barata, bússola, botão, burro, burro voador. Ó, a primeira composta aí que eu usei um hackzinho, né? Um burro, eu imagino o burro do Shrek. E aqui o burro voador, imagino um burro com asas. Não achei uma outra palavra melhor para BV. Poderia ser. Antes eu usava BV, tipo boca virgem. Aí poderia ser Bavária, mas como eu não bebo cerveja, não vai remeter nada na minha cabeça. E um burro voador é fácil de imaginar. Quanto mais esdrúxula aí a palavra, mais fácil de decorar. Bowser, que é o personagem lá do Mario, né? O chefão, né? E baixo, instrumento musical baixo. Assim como o banjo tem o baixo, né? Casa, calabresa, CD. Calabresa eu imagino aquelas linguiças calabresa. Tem uma outra que é linguiça, mas essa aqui é uma linguiça calabresa defumada e a outra linguiça é a linguiça calabresa normal. Então eu sei diferenciar na minha mente. CD é CD mesmo, de música. Cebola, cofre. CG antes eu imaginava CG, mas tinha muitas siglas que remetiam a moto. Inclusive MT é moto, então eu troquei. Aí eu coloquei cogumelo. Chaves, cigarro, CJ do personagem do GTA. Cake, esse aqui eu não imaginei nada assim, aí eu coloquei cake. Tem poucas palavras que eu traduzo do inglês para português, essa é uma delas. Então, quando eu vejo, eu já falo bolo na minha cabeça, mas o bolo automaticamente já está traduzido para cake, que é secar, que eu já sei. E vocês vão se adaptando, vão se acostumando. Cloro, cama, cano, cocô, copo, sequê, caqui, lembrei. Tá vendo? Tem umas que eu esqueço assim na hora. Caqui, Cristiano Ronaldo, Caio Sato, que é o CS, né? CS eu usava Counter-Strike, mas Caio Sato é muito, ainda mais que tem a ver com cubo, muito melhor. Carteiro, cu, de cu mesmo, nosso cu aí. Cavalo, cowboy e caixa. DA, dado, Daburá, personagem do Dragon Ball, que tem um M de mal lá na cabeça, né? Não sei se é de mal, né? Provavelmente não, mas tem um M lá.
Disco, dedo, Dona Florinda, dragão, dinheiro, dinossauro, um DJ qualquer, Donkey Kong, doce de leite, dinamite, poderia ser diamante também, dinamite, Denilson, Dodô. E aí esses últimos dois vocês vejam que já entra muito no meu conhecimento, assim, eu gostava do Denilson, né, quando ele jogava, vi ele jogar, vi ser campeão inclusive em 2022, vi jogar em 98. Dodô, pô, do Pichote, eu conheço ele, gosto da música. Então tem muita coisa aqui que às vezes não vai servir pra você, mas vocês vão adaptando aí. Diploma, deck de piscina mesmo. Drácula, Nintendo DS. Então veja que muitas vezes não precisa nem começar com a palavra, mas só de você imaginar Nintendo DS você já sabe que é DS. E conforme você vai. Se cair na sova e você lembrar, é igual um algoritmo. Quando você decora ele e não está na memória muscular ainda, mas quando você executa ele algumas vezes na solve, eles entram na memória ali. A palavra é a mesma coisa. Enquanto eu estou falando aqui, pô, beleza, posso estar decorando uma sequência aqui perfeitamente. Enquanto não cair na solve e eu olhar e já lembrar da palavra, não conta como decorado. Mas com o tempo você vai caindo muitas palavras, né? Então você vai decorando. Dente, Du, é um amigo meu, Eduardo, então eu imagino ele, e o apelido é Du. Divã, Doyle era um grupo de adolescentes que eu participava quando era criança, então facilmente eu lembro. E Dexter, cantor de rap aí do 509E, e hoje é solo, né? Então Dexter, imagino ele. Aqui eu já uso, ó, esse aqui eu já vou usar bastante o artifíciozinho aí que eu bolei pra mim, que é palavras compostas, por exemplo. EA, eu imaginava EA da EA Sports, mas ia ficar ruim pra eu bolar uma imagem disso. Poderia imaginar os símbolos, mas enfim, pensei em colocar alguma coisa mais visível. Aí eu coloquei elefante amarelo, pronto. Aqui é êmbolo, é o êmbolo da seringa, né? Eu imagino ele. Evaristo Costa. Tem personalidades também. Então você vai ver que tem Henrique Fogaça, Eric Jacan, Evaristo Costa. Então aqui é C, Evaristo Costa. E eu conheço ele, né? Tem que ser uma pessoa que você conheça ou consiga memorizar a imagem dele facilmente. Edifício, elefante. Aqui é só um elefante. Então já imagino um elefante cinza, não amarelo. EG eu esqueci, deixa eu ver. Égua, lembrei. EG é uma égua. Tem cavalo também. Então, a égua eu imagino uma égua com lacinho, assim, com uma carinha mais feminina. E um cavalo é simplesmente um cavalo. A égua eu imagino muito mais a cara dela com lacinho, sabe? Esses lacinhos que põe depois que o cachorro toma banho. Então, fica fácil de lembrar. Então, égua. EH é espantalho. Pro H, eu procuro palavras que tenha NH ou LH, que são mais fáceis. Então, dinheiro, chaves, aqui é espantalho. Tem algumas que vão ser diferentes, mas enfim. Vocês podem falar, espantalho não tem nada a ver, mas na minha cabeça funcionou. EH, espantalho, Einstein, Eric Jacan, Hecatombe, é um brinquedo do Hop Harry que eu já fui e eu sei como é que é, então eu imagino ele. Elástico, imagino uma liguinha. Emo, imagino um amigo meu emo. Enaldinho, personalidade de internet. Eólica, pá eólica, que eu imagino uma pá eólica. Epona, cavalo aí do Link, do Zelda, né? Esquilo, ervilha, estrela. Deixa eu ver aqui se tá pegando, se eu preciso fazer isso aqui ainda. Esse aqui já tá de boa na câmera, peraí. Ah, aqui já tá bem de boa, no B já tava de boa. Então vamos lá, estrela, ET, eucalipto, uma árvore ou um tronco de eucalipto, eu imagino. EV, o Pokémon. EW, elefante pisando no walker. Aí eu uso também essa estratégia às vezes. EW não achei nada, aí eu imagino um elefante pisando no walker. O walker é um jogador que eu conheço. E ele tá na minha mente muito claro. Então assim, eu imagino um elefante pisando nele. Pronto.
E aqui o Exódia, do Yu-Gi-Oh! FA, Farol. Fábio, um amigo meu. Faca, Fada, Fera, da Bela e a Fera. Fogão. Fernando Henrique, um dos presidentes aí do Brasil, nos anos 90 aí, né? Fernando Henrique. Fine, a bala Fine. Feijão. Franklin, de Eu, a Patroa das Crianças. Pra quem assiste já vai saber quem é. Fila. Fumaça. Fanta. Essa é uma palavra que ficou do dicionário antigo. FN pra mim lembra Fanta e ficou de boa. Então dá pra eu lembrar da Fanta. FO, Foca. Fusca Preto. Eu não consegui imaginar uma outra palavra para FP. Antes da FP eu colocava FIFA Points, que era um dinheiro, uma moeda virtual no jogo FIFA, né? Que agora nem é mais FIFA. É EA, EFC, alguma coisa assim. Mas FIFA Points, pô, difícil. Fusca Preto é fácil de lembrar. Inclusive os Fuscas antigos, né, da polícia, tinha ali um quê de preto, então eu lembro do Fusca da polícia. Fusca Preto, Faqueiro, Farinha, Fósforo, Foto, Fusca, sem ser preta, é que eu já imagino qualquer Fusca. Fivela, uma fivela de cinto, né? Fusca do Will Smith. FW falava que era Firewall, mas Firewall ia ser uma palavra difícil de eu memorizar, assim, de caracterizar ela como uma imagem. E o Fusca do Will Smith, na própria música lá na introdução, tem ele, né? Então tá bem claro assim na minha mente. Eu imagino o Fusca e o Will Smith saindo dele naquela entrada e bom, e fica bom. E faixa, uma faixa qualquer. Galo, Gibi, GCM, Golduck, Pokémon, Gelo, Garfo, GH, Gohan, do Dragon Ball, Gil, que sou eu, então eu me imagino. Poderia ser GJ, que meu nome é Gilberto José, poderia ser GS, que meu nome é Gilberto José dos Santos, mas enfim, eu sei que Gil, GI, sou eu. GJ eu coloquei Gato a Jato, pra quem assistir a Pica-Pau aí vai saber quem é. Goku, GL, Goleiro, GM, Grimer, um Pokémon aí também. Gnomo, Goiaba, Gasparzinho, Gil segurando um queijo, eu imagino eu segurando um queijo. GQ, não imaginei nenhuma outra palavra, e aí isso aí ficou na minha mente. Eu segurando um queijo, de preferência com a mão pra cima, assim, como se fosse mostrando pra alguém. Gru, meu malvado favorito. GS, Gasolina. Gato, um gato normal, não é o Ajato. Gugu, Gol, e esse é o Gol, peraí, Gugu, beleza. GV, Galvão Bueno. E aqui o Gol é o Gol mesmo, é o carro Gol. Como ele é da Volkswagen, ele tem um W na frente, só de eu imaginar o carro com esse W na frente, eu já sei que é o GW. Gol. GX, Geisha. Eu imaginava Guaxinim, mas no QT eu tenho Quati. E para eu diferenciar esses dois bichos que são um pouco parecidos na minha mente, ficou difícil. Então mudei para Geisha, que são aquelas artistas japonesas, né? E aí eu consegui imaginar melhor. Alter, Hambúrguer, Hospital das Clínicas, um HD de computador. Como eu mexo com isso, eu facilmente imagino isso. Hércules, Henrique Fogaça, Hulk gigante, esse é o Hulk verdão lá, gigantesco. Hitler, Hulk jogador, esse é o Hulk jogador. Quando eu imagino ele, eu já sei que é o HJ, porque ele é o jogador. O outro Hulk é o desenho, né, no caso. O herói, ou o anti-herói, sei lá. Husky siberiano, um husky. Highline, como eu pratico Highline, eu imagino
uma fita de highline montada no alto. Hidromassagem. HN. Nossa, esqueci. Hidromassagem. HO. Hotel. HN. Muito fácil, HN. O que é HN? Nossa, tá vendo que às vezes dá um branco? Hidromassagem HM. HN, alguma coisa com RAM. Ou Hino. Hino não é. Ah, lembrei. Honda. E-Honda. É o personagem do Street Fighter, E-Honda. Antes eu imaginava só Honda, uma moto da Honda, mas moto ficou muito vago. Esse aqui é o E-Honda, é o personagem do Street Fighter. Hotel. A impressora HP. Um HQ, pra quem gosta de quadrinhos aí, sabe que o HQ é diferente do gibi. Então só imaginar um HQ aí. Hortelã. Hidromassagem cheia de sabonete. Essa eu não imaginei nada assim pra HS. Antes era headshot, mas pô, difícil. E aí eu coloquei hidromassagem com sabonete. Então a outra hidromassagem eu imagino ela vazia. E essa aqui eu já imagino com sabonete, cheio de espuma. HT. Antes eu imaginava hater, mas ficou ruim. O que eu coloquei aqui no HT? É o... Podia ser hater também, mas o hater é o HI. HT, tá vendo que eu já tô com sono, né? Já tô esquecendo as coisas. HT... Ah tá, Hulk em cima de um tigre. É o Hulk, não o jogador, o personagem, montado num tigre. Pronto. Esse aqui é só o Hulk, então ele não é o gigante, ele é o normal. Apesar que o Hulk já é gigante, né? Mas enfim. Hulk voador, imagina ele com asas, igual o esquema do burro voador. Tony Hawk. Hawk, né? Imagina o Tony Hawk no skate. E Hashish. Imagina um Hashish aí, raladinho. Aqui já começa o I, também já começa a ser um pouco mais difícil. Isqueiro amarelo, imagino. Eu usei essa tática de tudo que é A ser amarelo, se eu não souber a palavra. Então, isqueiro amarelo, ali tinha o elefante amarelo, mais pra baixo vocês vão ver que tem mais também. Então, IA, isqueiro amarelo, Ibrahimovic, iCarly, ID, eu imagino um crachá com um ID de identificação de qualquer pessoa. Eu imagino mais o do Homer Simpson, que mostra assim na abertura, né, o crachá dele. Aí tem o ID dele, eu acho, se eu não me engano. Internet Explorer, imagino um navegador. Inferno, iguana, ilha, igreja. Um indígena dentro de um Ford Ka, eu imagino. Um indígena lendo. Imã de geladeira. Um indígena normal, então não é nem lendo nem dentro do Ford Ka, só um indígena. Ioiô. Um IP, seja ele amarelo, rosa, eu imagino amarelo. Então um IP, uma árvore, né? Isqueiro, normal, sem ser amarelo. Irving é um amigo meu. Então ficou isso e eu sei. Isa, a cantora. It, do livro It, ou do filme, né? Um indígena flechando um urso. Ivete Sangalo. Um indígena flechando o Walker. Você viu que eu uso essa tática aí, pra mim funciona. E um isqueiro xadrez. Poderia usar o indígena flechando a Xuxa, mas enfim. A primeira que veio foi um isqueiro xadrez. Então tem um isqueiro normal, tem um isqueiro xadrez e tem um isqueiro amarelo. Vamos pro J. Jaca, Jaboticaba, Jesus Cristo, Jade Picon, a artista, né, a atriz. Jéssica, que é uma prima minha. Josefa, que é a mãe do meu melhor amigo. Jornal da Globo. Jornal Hoje. Aqui, para eu diferenciar o Jornal da Globo, eu imagino um apresentador do Jornal da Globo. Enfim, na minha cabeça, eu não lembro do nome, mas na minha cabeça funciona. E o Jornal Hoje, eu imagino o Evaristo Costa apresentando um jornal, eu já lembro que é o Jornal Hoje. Jigglypuff, Pokémon.
João Kleber, apresentador. Júlio, do Cocoricó. João Marcos, um amigo meu. Jornal Nacional, eu imagino o William Bonner. Apresentando o Jornal Nacional, né, tal. Jô Soares. JP, o MC. JP, de batalha, né. Jockey, que eu imagino um jockey mesmo, em cima de um cavalo, né, com a roupa característica e tal. Júnior, do Eu, a Patroa das Crianças. Jason, do filme. Jatinho. Ju, uma amiga minha. Javali, vocês vão ver que mais pra frente tem o Pumba, então esse javali ele é um javali genérico e o Pumba é o Pumba, que também é um javali, né? Mas enfim. Um jacaré comendo o Walker, JW, atacando o Walker. Mais uma estratégia. Eu vou até... Primeira vez que eu fiquei na dúvida se é isso ou se eu já mudei, mas eu acho que é, deixa eu ver. Não, não é, ó. José Wilker. Eu sabia que não era. José Wilker, porque eu preciso memorizar melhor. José Wilker é um ator, né? E Jinx, Pokémon. Ford K, de preferência aqueles antiguinho, baratinho, né? Bem redondinho, parecendo até um Fusca. Kabuto, um Pokémon. Cacetete. Kim Kardashian. Kel, do Kenan Kel. KFC. Kim Kataguiri. Aqui eu imagino calha. Calha não se escreve com K, mas na minha cabeça se aplica porque eu não tenho nenhuma outra calha no dicionário aqui de palavras. Então, o calha do KH, deixa eu pôr pra cima. Quando eu imagino uma calha, eu já sei que é KH e não CH. Kibe, aqui mesma coisa, cajado. Eu sei que cajado não é com K, mas como só tem esse cajado no meu dicionário, quando eu imagino ele eu já sei que é o KG, KJ, né? KL, KLJ, o DJ do Racionais, né? DJ, produtor, músico, artista, enfim. Mas mais caracterizado como DJ, né? Imagino ele. KM, Kimono. Kenan, do Kenan e Kel. Kombi. Koopa. Koopa é um personagem do Mario. Quem conhece vai saber. Imagino ele. Kaique, um amigo meu. Kratos, do God of War. KS. KS é aquelas garrafinhas, né, de refrigerante. Eu imagino uma KS de coca, que é mais característica pra mim. Garrafinha de vidro, né? KT, Katana. Kuririn. MC Kevin, aquele que já morreu, que era o marido, né, da Deolane. Kiwi. Mais um artifício aí, cachimbo. Eu sei que cachimbo não é cachis, mas na minha cabeça ficou. Inclusive na outra planilha, o cachimbo eu já escrevo com K, que aí ficou bem marcado na minha cabeça mesmo, tá vendo? Cachimbo, beleza. Lápis LB do controle do Xbox, eu imagino só o botãozinho de trás ali, no L. LC, eu sempre esqueço, é laço, beleza, imagina um laço. Ladeira, lesma, lança-foguetes, linguiça, lembra que eu falei da linguiça? Essa é a linguiça toscana, digamos, e a outra é a calabresa defumada. Lhama, limão, loja de brinquedo, LK, Link do Zelda. Antes o LI era o Link do Zelda, por isso que eu me confundo agora. Mas aí o LI aqui eu não lembro o que era, mas era alguma coisa que não tava muito bom pra mim. E aí eu coloquei limão e aí o LK virou Link. Não, era o contrário. Aqui era o Link e LK era Laca, um chocolate da Laca. Mas eu achei que esse chocolate ia ficar meio vago, que eu ia ter que lembrar da palavra escrita. E aí o Link, aí o limão virou limão e o LK virou Link. Aí pronto, aí melhorou. Limonada, lanterna, lontra, lupa, leque, lareira,
Lasanha, tô com lousa na cabeça. Lasanha. Lata, uma lata de leite, ninho, de qualquer coisa de lixo. Uma lata. L.U. que muito bem poderia ser Lupa, mas eu coloquei Luciana, que é minha tia. Então tia Luciana. Livro. Lowrider, aqueles carros rebaixados que pulam alguns, enfim, carros antigos, né? De Ticanos e tal. E lixa, porque eu imaginei lata, eu ia imaginar lata de lixo. Se eu botasse lixo aqui ia ficar parecido, então lixa de unha. Mala, Mbappé, macaco, médico, mel, Mufasa, que é o Rei Leão, manga ou magma, ainda tô nesses dois aí, mas acho que manga é melhor. Milho, minhoca, Michael Jordan, Michael Caio, que é a Patrulha das Crianças, Mercado Livre, manilha. Manilha é um equipamento do Highline que na minha cabeça é muito fácil. Manilha ou manilhão, muito fácil de identificar. Então, manilha, mosca. Aqui poderia ser Mercado Pago, mas como tem Mercado Livre, e ainda Mercado Livre também não é uma imagem tão boa, que eu tenho que lembrar do site, sei lá, mas enfim. Aí aqui ficou, tá vendo? Até esqueço, mosca, e aqui ficou mapa. Manequim, Mario, mesa, moto, múmia, moinho de vento, não achei outra palavra. Inclusive, galera, tiverem sugestões aí, essa palavra é muito ruim, usa essa. Pô, legal, se eu achar que vai melhorar, eu mudo sim. Então aqui, moinho de vento. Michel Weber, que é meu parceiro aí de Highline. Maxilar. NA, navio, quer dizer, NA é nave. Nabo, Nico, do GTA. Nadadeira, Negão, que é meu sogro. Nosferato, Narguile, Nhonho, do Chaves. Nino, do Castelo Rá-Tim-Bum. Ninja, opa, apertei sem querer. Ninja, Nike, símbolo da Nike. Nala, que é a parceira do Mufasa, né, no Rei Leão. Ou é a do Simba? Não lembro, hein? Acho que a Nala é a do Simba. Do Mufasa, não lembro quem é a parceira dele. Acho que morreu, sei lá. Bom, a Nala é a do Simba, é verdade. Nala. Nemo. Um nó. Eu imagino o nó 8 da escalada. Ou, enfim, o nó não é da escalada, mas o nó 8 duplo. Nappa, personagem do Dragon Ball. Níquel. Nariz. Nintendo Switch. Aqui eu imaginava Necrotério, mas eu mudei pra Ninetales, que é um Pokémon. Nu, imagina uma pessoa nua, pelada. Aqui sim, navio. Então um é nave, outro é navio. New Era, esses bonés que eu uso aqui eu chamo de New Era, né? Por mais que esse aqui não é da marca New Era, mas boné de abarreta assim é igual cotonetes, né? A gente acaba chamando os bastões de plástico lá, os bastonetes lá de... As hastes flexíveis de cotonete, né? E aí eu chamo esses bonés aqui de New Era. Então é só imaginar um boné. NX0, imagina a banda. Mais o Dinho, né? Dinho ou é Di? Sei lá. O principal que era da banda lá. Aqui também, ó, artifício da cor. Onça amarela, OB, que é o absorvente, ocarina, onda. Aqui eu já uso uma coisa... não, aqui ainda não, mas depois vocês vão ver. Aqui eu uso uma onça esquiando, ovo frito, ogro, olho, ônix. Pra mim o OI eu não achei nada. Antes era oi, como eu falei, não tinha palavra que remetia a oi, aí eu coloquei ônix. Eu já sei que ônix é... Aí vocês vão falar, o que você usa no OX? Oxo, aqueles mercados, enfim. Ônix pra mim funcionou. Onça atacando jacaré, aí aqui começa já as doideiras. Uma onça atacando um jacaré, mordendo um jacaré. Uma onça mordendo curirim. Óleo. Omanite, o Pokémon. Ornitorrinco. Um Opala. E aí, para diferenciar o Opala do Lowrider,
O Opala eu imagino um carro, só o Opala. E o Lowrider eu imagino o carro, tipo, com as rodonas grandes, assim, pulando. Onça, o quê? Não, antes era onça mordendo um queijo, agora é orquestra. Esse eu tenho que memorizar mais. Orquestra, orca, ostra, otoscópio. Esse aqui eu tive que. Eu sabia qual era o equipamento, mas eu não sabia que chamava assim. E aí, pra eu ir compondo aqui meu dicionário, né, galera? Eu fui procurando no chat GPT, na internet, pedindo sugestões. E aí o Otelo me sugeriu otoscópio. Aí quando eu vi que era o aparelhinho que você usa pra ver aqui o nariz e o ouvido, aquele aparelhinho que o médico usa pra aumentar ali, né? E ver como é que tá lá dentro. Aí ficou fácil. Sempre, aí eu aprendi uma coisa nova e já memorizei aqui. Otoscópio, ouro, ovo, uma onça atacando o Walker e o Oxo. Deixa eu ver se o OW é a onça atacando o Walker mesmo. Não, não é, ó. Você vê que às vezes eu me confundo. Ou é coruja em inglês, é verdade. Então, uma coruja eu já sei que é OW. Isso aqui já estava na minha mente aqui. Agora falando assim, uma sequência da outra é complicado. Mas enfim. Pá de lixo, pomba, PC, um computador, padaria, pé, prato feito, professor Girafales. Por mais que o Girafales eu acho que é com J, mas na minha cabeça sempre foi com G. E aí o PJ eu coloquei pé de jaca. E tá bom. Pilha, pipa, pé de jaca, Pikachu, palito, palmito, pênis, popó. Eu tinha colocado pó, mas como o AC virou ácaro, AC antes era tipo desligado, sabe? Símbolo de ligado, desligado, mas enfim, agora é ácaro. E aí pó, eu lembro de pó que já me lembra de popó, eu lembro do popó. Parque, prato, pronto-socorro, pato. Aqui é o Pumba, lembra que eu falei que o javali é um javali comum, um javali selvagem, e o Pumba é o desenho. Privada, Paul Walker, o ator, né? Artista que morreu do Velozes e Furiosos. E um peixe. Peixe. Aqui não é queijo amarelo, né? Não. QA, quadro amarelo. Queijo amarelo eu fiquei muito assim. Já tem queijo, queijo já é amarelo. O QJ é queijo. Aí eu coloquei um quadro amarelo. Nada mais do que um quadro totalmente amarelo pendurado numa parede. Quiabo. Agora me confundi. QC. Ah, Quick. Quick é Nesquik. Não sei porque que eu imaginei isso, mas funcionou bem. Então eu imagino um copo de Nesquik e aí ficou Quick. E nem sei se é com C também, mas enfim, funciona pra aí. Quick. Aí aqui um quadro, que não é amarelo. Aqui já entrou uma doideirinha minha que funciona. Que vocês vão ver que eu uso pro U também. Elegante. Então eu imagino um queijo elegante. O que é um queijo elegante? É um queijo de terno. Tem o UE também, que é um urso elegante, é um urso de terno. Então, quando eu imagino um queijo de terno, eu já sei que é queijo elegante. Quadro pegando fogo, eu imagino um quadro pegando fogo. Quartel-general. Quilha da prancha de surf. Quintal. Queijo. Queca. Eu imagino a bruxa Queca. E como Queca ficou parecido, isso foi das minhas primeiras palavras. Quando eu imaginar a imagem da bruxa Queca, eu já sei que é Queca. Então funcionou bem, já caiu e decoro bem. Quase a manteiga. Quindim. Quebra-nozes. Cap, que é aquele bonezinho da polícia, né? Capzinho. Queijo ralado. Quesadilha, ou quesadilhas, né? Sei lá como é que fala. Aquele espéciezinha de... Não é taco, né? Não é taco não é nacho. Enfim, é aquele negocinho triangular que você come tipo uma massinha mexicana, né? É no formato triangular, mas não é um nacho, né? Ele é mais molinho. Enfim, é a quesadilha que quem conhece aí sabe. Quati,
E aí, o porquê de eu não ter usado guaxinim lá no GX e sim geisha, né? Porque o Quati eu imagino um bicho e pra mim guaxinim e Quati é igual, sei lá, na minha cabeça é doideira. E aí esse aqui ficou Quati mesmo e o outro ficou geisha. Quiosque, Quevedo, Padre Quevedo. Antes era queijo voador, mas eu prefiro palavras que não são compostas. Eu só uso composta quando eu preciso. Então, Padre Quevedo. Aqui, quadro do Walker. Eu imagino um quadro do jogador Walker pendurado na parede. E o queixo. Maxilar e queixo pode ser bem parecido, tem que tomar cuidado. Mas o queixo eu imagino um queixão, assim, uma covinha aqui do queixo e o maxilar a lateral aqui, né? Tem que ver quando eu começar a aprender o multi, né? Se isso aqui não vai me confundir. Mas enfim. Rã, uma rã. Tem sapo também, porém rã e sapo é bem diferente, né? Então, rã, rabo, ração de cachorro, roda, Regina, minha sogra, Rafa, meu amigo do Cubo, inclusive, Rafik Cubos, RG, um documento mesmo, RG, rolha, rio, rojão, Raika, uma amiga minha na época da igreja, deixa eu pôr mais pra cima isso aqui, Raika, relógio, remo, rinoceronte, robô, raposa, raquete, rosa, rato, rúcula, como bastante rúcula, Ravena, uma MC de batalha também, RW é um rato correndo atrás do Walker. Deixa eu só confirmar. Você vê que os W é complicado, né, galera? Rato atrás do Walker. Eu imagino o rato correndo atrás do Walker, o Walker meio que com medo, mas no campo de futebol, porque ele é jogador. Né? RX raio-x, uma chapa de raio-x. SA, antes era Monstro SA, agora eu coloquei só simplesmente sapo, porque SP é sapato, então quando é o A eu procuro palavras com 2 sílabas para ficar mais de boa quando dá, né? Então sapo, sabonete, sacola, SSD, aquele HDzinho, né? Que não é HD, é SSD, serra, sofá, sunga, Shell, posto Shell, sirene. E aí sirene eu imagino não o barulho, né? Eu imagino. Eu esqueci o nome daquele negócio que é a sirene de fato. Giroflex, né? Eu imagino um giroflex. Pra mim é uma sirene aqui. Por mais que eu acho que sirene é um barulho, né? Sei lá. Sirene. A igreja de São João Clímaco, que é perto de casa aqui, eu imagino ela. São João, né? Esquimó. Eu tinha colocado esquimo, que pra quem assistia aí, quem é 30 a mais aí igual eu, tinha um desenho na Nickelodeon que era esquimo, né? Esquimo é o negócio do fita e o tavo, que nananana, como uma brincadeira. Nanana. Encontraram a saída, esquimo, esquimo, esse é o lugar onde o fita estão armando esquimo, esse é o lugar que tá demais. Enfim, eu acho que eu errei muito a letra aí, mas aí esquimo ficou muito fácil de lembrar esquimó. Esquimó não é com K, né? Mas aí ficou. Esquimó é facinho. Slime, aquela massinha, aquela geleca. Smurf, snorkel. O S tem essa característica de ser mudo, né? Então, para essas palavras que seguem consoante aqui, funcionou bem. Sótão, sapato, soquete de lâmpada, né? De luz. Sereia, santo, sutiã, Silvio Santos, ou só Silvio, SWAT, saxofone. Tainá, minha namorada, tábua, taco, Todd, teto, tafarel, tartaruga. Aí para diferenciar tafarel de goleiro, tafarel eu lembro do tafarel e goleiro eu lembro de um goleiro sem rosto, assim, qualquer goleiro. Eu poderia até pôr o Rogério Ceni, por exemplo, mas acho que eu vou até adotar isso. Quando for goleiro, eu ponho o Rogério Ceni, tafarel ou tafarel.
Que aí quem assistiu as Copas aí 98, 94 vai saber quem é. Até pra quem não assistiu, né? Não conheceu o Tafarel aí, tá louco. Tartaruga, Thaís, minha cunhada, Tigre, Tijolo, FIFA Teca, que é uma streamer de FIFA que eu assisto. Então é a Teca, por mais que é TC, mas Teca. Poderia ser o Tecar também, que é um influencer aí, mas enfim, eu lembro da Teca. TL. TL é o quê? Telhado? Não. Tela. Isso, tela. Porque teto e telhado ia confundir, é verdade. Tela, eu lembro da tela do meu celular. Tamanduá, poderia ser tamanco, mas tamanduá também é bom. Tênia, eu imagino uma tênia, né? Tipo, dentro de um estômago, num esôfago, por exemplo. Tênia. Tomate. Esse aqui antes era teleprompter. E aí eu fico com teleprompter na cabeça. Mas eu mudei pra... tá vendo? Eu até esqueci pra qual que eu mudei. TP. Tupperware. Tupperware é mais fácil de imaginar do que um teleprompter. Quem não sabe o que é teleprompter aí, pesquisa aqueles aparelhinhos que fica nas televisão, né? Normalmente os jornalistas leem e tal. Acho que agora nem tem mais, agora é tudo notebook, né? Mas enfim. Tanque de guerra, mas enfim, aqui é Tupperware. Tanque de guerra, trator não, é tronco. Aqui era Tsunami, mas eu tinha um amigo que chama... Na verdade esse aqui é o... TS, que é, mano? Puta, eu confundo. Tsunami, agora é... Tesoura. Tesoura é bem mais fácil do que Tsunami. Tesoura, Tubarão, TV, televisão. TW, eu falava Twerk, mas agora eu uso Twister, que é um amigo meu também da escola. E táxi. O A, urso amarelo, que eu uso bem o urso. O B, urubu, urso cagando, urso dormindo, urso elegante. Então vocês viram que aqui eu uso bastante urso, né? Só aqui que é urubu. O F é UFO, que é o Unknown Flying Object, né? Não sei, mas é o OVNI, né? No nosso português aqui. Eu imagino um disco voador. Por mais que disco eu imagino um disco de vinil, disco voador é um UFO. Hugo, era um joguinho que quando eu era criança passava, tipo, um joguinho na TV, galera. Era um programa que você ligava pra jogar, tipo esses joguinhos que hoje você faz assim, do Bob Esponja, dos que vai indo assim no celular. Era um joguinho de televisão do Hugo. E não lembro se era com U ou com H, mas enfim, ficou aqui o G, Hugo. Unha, urso irritado. Esse daqui é um urso irritado, um urso te mostrando os dentes. Você vai ver que eu uso... Eu não lembro se eu uso em outro aqui, acho que eu só uso pra urso mesmo. O J eu usava ungindo, agora eu coloquei urso atacando jacaré. O K era urso atacando curirim, mas não precisou que eu mudei pra ukulele. O L, urso listrado. Umbigo, imagina o meu umbigo. Unicórnio. Um urso de ouro. Então um urso empanado lá, todo de ouro. Uma estátua, na verdade, de um urso de ouro. Up é o carro. O Q é um urso mordendo um queijo. Esse aqui sim. Antes a O Q é a orquestra, né? O Q é o urso mordendo um queijo, mas deixa eu até confirmar aqui. Cadê? Isso, o urso mordendo um queijo, ou comendo um queijo, né? O R, só urso. Então tem urso de todos os tipos, esse aqui é só um urso, normal. O Zop, que é o do One Piece. UTI, eu imagino uma UTI hospitalar. Uva, eu tinha colocado uva verde, mas assim, uva já tá bom, né? O W, urso atacando Walker. Urso mordendo Walker, alguma coisa assim. E o X, esse aqui ficou curioso, porque esse aqui eu decoro como Xuxa. Porque o XU, pra mim, já é Chuchu. E Chuchu é com CH, mas é aquela coisa, né? Que você põe na cabeça, Por exemplo, o X poderia ser abajur. Se eu pôr na minha cabeça que um abajur é o X, tá bom. Só vou ter que me adaptar a isso.
Então o X eu coloquei como Xuxa, porque tem no meio, né, da palavra Xuxa, tem essa combinação, o X aqui, né? Ó lá. Então o X antes eu chamava de User Experience, né, de TI, mas meu, como é que vai decorar isso? E aí Xuxa ficou bem, porque se eu confundir com XU, eu sei que XU é Chuchu. VA é vassoura, vibrador, vaca, viaduto, Verônica, uma amiga minha de escola, na verdade uma ex-namorada minha, né? VF, VF também. Ah, aí que tá. Vidro fosco era a palavra que eu usava antes. Um vidro embaçado. Eu mudei, eu não tô lembrando. Ah, Vitor Fazano, que é o ator. Preciso ainda me adaptar com essa palavra aqui. Vegeta, VHS, pra quem é 30 a mais aí também sabe o que é, uma fita de VHS. Vinho, um Veja, pode ser a revista ou aquele de limpeza, né? Eu tô decorando que é o de limpeza. Viking, vela, vitamina, Vans, que é uma amiga minha, vô José, que é o meu vô, parte de mãe que já faleceu, né? Vaporeon, Pokémon, vaqueiro, vara, vaso, Voltorb, um outro Pokémon, vulcão, Volkswagen, a fábrica da Volkswagen, eu imagino. Simplesmente uma fábrica com um símbolo da Volkswagen. VX, Vulpix, Pokémon também. Wally, aquele carinha lá do... Onde está o Wally, né? Wally, né? Where is Wally? William Bonner. WC eu imagino um banheiro, só que com o banheiro do Chaves, que tem aquele WC. Ou qualquer WC, né? WD-40, aquele desengripante. Wellington, irmão do meu melhor amigo. Wolf, é um dos poucos que eu também traduzo do inglês para português, então é lobo, né? Poderia ser o waffle, mas aqui tem o waffle gigante. WG é o waffle gigante. Não achei nada assim. WH, whisky. Por mais que eu acho que o whisky não sei se é com W, mas enfim, ficou. Acho que é. Nintendo Wii. WJ eu já usava Ouija, mas não sei o que é Ouija. Tipo, talvez eu confundi com Ouija, que era o tabuleiro dos filmes que eu assistia, mas aí o Ouija, sei lá, eu sei que até tem um personagem de livro, mas não consegui criar uma imagem. Aí eu mudei pra Walker montado num jacaré. Aí ficou bom. WK é o Walker somente. WL era a Weekend League do FIFA, mas agora é o Willy Wonka, né, da Fantástica Fábrica de Chocolate, o antigão lá. Não o novo, agora é o Jack Sparrow, né? O personagem lá que é o Jack Sparrow, na verdade é do Coisa do Caribe. O ator que faz o Jack Sparrow, eu esqueci o nome. Bom, enfim, vocês sabem quem é aí, né? Mas agora é o Willy Wonka, mas o antigo. WM é o MC de batalha também que eu conheço. O Init também outro, né, MC de batalha. Ele é uma mulher trans. Wood Grip é um equipamento de highline. Então wood, né, de madeira. Whippenbell, que é um Pokémon. Walker segurando um queijo. Você viu que as palavras-chave aí para algumas letras sempre as mesmas, né? Q é queijo ou quadro. W é Walker. Enfim, é isso, né? WR, Walker roxo. Imagina ele roxão assim sem ar. WS, Will Smith. War Total, que é o Pokémon, né? O Walker montado num urso. Deixa eu ver se é isso mesmo. Opa. O Walker em cima de um urso, é isso mesmo. Deixa eu ver se tá gravando ainda. Tá gravando? Tá. Vou voltar aqui. O Walker em cima do urso. O Walker voador, imagina ele com asinhas voando. WX. O Walker. Não.
WX, deixa eu lembrar. XW é a Xuxa beijando o Walker. O WX é o Walker xadrez. Imagino ele xadrez. É isso mesmo. Ele de xadrez ou ele xadrez, né? E aí a última letra, né? Pares de letras. Chá. Eu sei que é com CH, mas enfim, ficou. Chá. XB. Esqueci, hein? XB. X-Bacon. X-Bacon é um dos poucos hambúrgueres de lanches que tem aqui. Sei que tem hambúrguer, mas hambúrguer eu imaginei só um hambúrguer mesmo. XB é um lanche, né? Com um monte de bacon caindo. Xícara. Xadrez. Tabuleiro xadrez. Xexê, um amigo meu de infância. Chinforínpola, pra quem assiste Chaves sabe o que é. O desenho dele, né? Xícara gigante. Imagina uma xícara gigantesca. XH. O X é uma das últimas que eu decorei, então tá um pouco. XH, Xuxa, não é Xuxa. Vamos pular esse aqui, depois eu vejo. Xixi, Gordão da XJ, Xuxa andando de kart, Chalé, eu sei que não é com X, mas ficou. Xamã, o ator e cantor, né, artista. Xena, Xoxonas, é um amigo meu de infância também, conhecido, né? Windows XP, Cheque, mesma lógica dos outros, não é com X, mas ficou. Tipo Xisque, Cheque, ficou, na minha mente ficou. Citroën Xara, remeteu aí pra mim. XS Xbox X Series, né? Como eu tenho, ficou bem fácil de lembrar. XT XT Xuxa não é. Já esqueci dois então, hein? Aqui é o Chuchu Xvideos, Xuxa beijando Walker. XT, vamos tentar lembrar aqui. Tigre, Xuxa montada num tigre, não. Bom, enfim, eu esqueci o XT e o XH. XH acho que tá mais fácil de lembrar. Não é nada com Xuxa. Bobeira minha. Tem o xadrez e o XH eu criei xadrez holográfico. E eu lembro daquela série O Gâmbito da Rainha, quando ela deita e olha pro teto, imagina o tabuleiro de xadrez e fica jogando ali, repassando jogadas na mente dela, né? Então xadrez holográfico. XT era uma moto antigamente. Esses que eu já tinha na mente muito bem definido é difícil de migrar, né? Mas enfim, XT agora é um táxi, não. Enfim, vou ter que olhar aqui, galera, esse XT. X tudo, fácil. XT é o X tudo, mas não o lanche. Pra quem já assistia aí Cultura quando era criança e é 30 a mais também vai saber o que é. É o X tudo. É um X vermelho que é bem característico. Enfim, galera, é isso. Vocês viram como eu falei aí. Tô mais cansado no final do vídeo, então não vou falar muito. E vou deixar na descrição aí tudo bonitinho. O link, né, da planilha. E qualquer dúvidas aí, qualquer sugestões, críticas são bem-vindas. E vamos pra cima aí, galera. Vamos montar a Blade aí. Falou, galera, é nóis.